Ou seja, já nascemos com essas duas forças operando dentro de nós. Se você puder guardá-las, as duas são muito importantes. A primeira força emocional que existe dentro de nós chama-se medo. O medo empurra a gente. Quando a gente está de alguma maneira olhando para o cenário, e isso causa medo, mesmo quando a gente não consegue dizer que está com medo, mas a gente está com aquele receio, aquela ansiedade, a gente termina fazendo alguma coisa, termina tomando decisões por causa do medo. O medo então é uma força emocional muito forte, mas uma segunda força emocional extremamente forte dentro de nós, chama-se culpa. Mesmo quando a gente diz assim, não sou culpado, porque a culpa não reside na fala, ela reside no coração. E mesmo quando a gente não se dá conta, ela tem força suficiente para gerar em nós fugas, gerar em nós muitas vezes a sensação de vazio, porque ela é como se fosse uma espécie de lombriga ou uma sanguessuga. Está lá instalada dentro de nós, tomando as nossas forças, tragando a gente por dentro, e às vezes a gente não se dá conta de que ela exista. Por isso, não vai dar para tratar hoje sobre medo, sei lá se vai dar para tratar sobre culpa, mas eu queria olhar com você um episódio bíblico de um homem que consegue ter essa maturidade de saber que tem responsabilidade, que vai passar pelo perrengue, pelo moído, que Deus vai dar esse perrengue, esse moído para ele, mas ao mesmo tempo ele não vai carregar culpa. Ele vai viver as consequências, mas não vai viver carregando culpa. Isso é maturidade, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Samuel. A gente vai ler no capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Só vou lhe dar o contexto antes de ler o texto. O contexto imediato anterior é o seguinte: Davi pegou a esposa de Urias. Davi adulterou. Mas não só pegou a esposa de Urias, como também assassinou Urias, o marido de Betseba. E ele sabe que ele fez errado. Mas entre saber que fez errado e passar a viver certo, existe um lapso. Davi está tentando esconder, primeiro dele mesmo, depois do povo, o erro que ele fez. E esse é o pior momento da vida de um cristão. É quando ele sabe que fez o erro, mas ele tenta se enganar dizendo, não, mas não foi tão grave. Mas espera aí, que besteira. Não, isso aí não, vamos resolver. E Davi está tentando viver assim. Ele está tentando viver com o erro, mas como se o erro não fosse nada demais, como se o pecado não tivesse consequência nenhuma. É mais ou menos isso que está acontecendo. Agora veja esse texto, capítulo 12, de segundo livro de Samuel. Vamos lá. O Senhor, Deus que vê, Deus que ama, Deus que cuida, diz assim: o Senhor enviou o profeta Natã a Davi, e chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Essa cordeirinha comia do seu bocado, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico,
Este não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isso foi pouco. Se isso tivesse sido pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Versículo 9: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, preste atenção, irmão, a consequência. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal. Preste atenção, irmãos, é Deus dizendo: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso desse motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Vamos orar. Ó Deus, por favor, ajuda-nos a olhar e ver, a ouvir e entender. O Senhor pode aplicar a tua palavra no nosso coração, e isso eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Culpa é ausência de perdão. Culpa é ausência de perdão. E se a gente não olha para a cruz de Cristo como se Cristo dissesse para nós: perdoados estão os teus pecados, então a gente vai viver culpado. E eu preciso dizer mais uma vez para você: culpa não habita na clareza do dia. A culpa é sorrateira. A culpa entra na nossa memória. A culpa golpeia a nossa consciência, fragiliza a nossa capacidade emocional. Ficamos fracos enquanto a culpa persiste, alojada muitas vezes no porão da nossa alma. Ela fede, ela faz a casa toda feder, como se fosse um camundongo morto, lá embaixo, no sótão, ou melhor, no porão. Ninguém sabe que está lá, mas enquanto ele apodrece, a casa toda sente o seu cheiro, fede. E enquanto não se toma providência para olhar para a culpa com seriedade, toda a casa fica empestada com um mau cheiro. Assim é a nossa vida. Nossa tendência, até à luz dos dias que vivemos, à luz da cultura que prevalece, a nossa tendência é dizer que não somos culpados, porque nós somos vítimas. Olhamos para a história e falamos assim: foi meu pai que pecou contra mim, foi minha mãe que pecou contra mim, foi a sociedade que me fez o mal.
como a gente tem a tendência de se vitimar, a culpa, os ratinhos, eles vão apodrecendo lá, vai se juntando um ao outro, e a caatinga vai ficando insuportável. Daqui a pouco a gente não quer mais habitar na nossa própria casa. É como se a gente quisesse fugir da gente mesmo, e a gente fica procurando alguma coisa para nos dar prazer, porque pelo menos na hora do prazer, a gente tem a sensação de que não está mais na mesma casa. Aquelas coisas simplesmente para aliviar a consciência. Eu não falo só de prazer pecaminoso, eu falo até do prazer saudável, uma prática de esporte, talvez a pessoa assistir um filme, uma viagem, as coisas boas da vida que Deus deu para a gente desfrutá-las, enquanto a nossa consciência lá no porão estiver fedendo por causa dos pecados que entraram e a gente não se deu conta deles, ou melhor, a gente preferiu fazer de conta de que eles não existiram, estão lá fedendo, a nossa consciência privada do sabor da presença de Deus, ela começa a adoecer. É aí que começa a haver descaminhos dentro de nós, porque a gente prefere paulatinamente fazer de conta que a vida está boa. Davi fez isso. Ele passou 1 ano da sua experiência fingindo que nada tinha acontecido. Seus amigos sabiam, as pessoas que habitavam no palácio sabiam, o general de Davi sabia que Davi tinha mandado matar aquele soldado chamado Urias. Mas Davi faz de conta que não aconteceu nada, faz de conta que nada demais aconteceu. Davi agora tem essa mulher chamada Batseba, ela mora na sua casa, se tornou esposa dele, e Batseba está grávida, vai ter um filho. Talvez a alegria de Davi fosse tipo assim, eu pequei, mas pelo menos vai nascer um menino, isso é uma bênção. Um homem de Deus, chamado Natã, profeta, é enviado por Deus para confrontar Davi e chamar-lhe a consciência de volta. É como se Natã fosse chamado por Deus para ir até o porão. Natã, vai lá no porão e pega aqueles que estão apodrecendo, aqueles ratos, e tira de lá do porão, senão a casa toda vai apodrecer. Vai lá, Natã, mostra para Davi onde é que estão os ratos, para Davi ter saúde de novo, porque ele está apodrecendo. O que Davi vive é um processo de culpa. Ele não se sente perdoado porque ele esconde. Ele não se sente perdoado porque para ele é melhor fingir que está tudo bem. Culpa. A culpa é sorrateira, ela não habita na luz. A culpa tem a ver com a nossa história, não tem a ver com a história dos outros. A culpa não habita no que o nosso pai fez, no que a nossa mãe fez, no que o sistema fez. A culpa é a reação que temos aos descaminhos da vida, aos problemas que passamos. Veja, quando eu e você agimos, mesmo que pressionados pelas circunstâncias, não foram as circunstâncias que agiram, nem foram os outros que agiram, fomos nós. E quando nós agimos, dissemos uma palavra fora de tempo, portanto uma palavra maldita. Essa palavra que não devia ter sido dita, ela traz as suas consequências. Nós reagimos forte numa hora que era para reagir brandamente. Nós brigamos, nós nos chateamos, às vezes agimos com imoralidade. Teria tantos exemplos para dar, mas cada uma dessas coisas, elas foram entrando na nossa história,
E elas estão abrigadas lá atrás. Como a gente vai viver com elas? Natan faz um processo terapêutico com Davi. Natan diz para Davi mais ou menos assim, contando essa história do homem rico, do homem pobre e do viajante que chegou na casa do homem rico. Essa historinha linda, essa parábola que Natan conta para Davi, é como se Deus estivesse usando Natan para entrar no porão da vida de Davi. Vamos entrar lá onde a sujeira está. E quando Davi consegue se indignar contra o pecado, ainda que não é o pecado dele, porque na verdade a história conta como se o homem rico fosse um outro homem, e Davi está indignado por causa da injustiça daquele homem. Quando Davi consegue se indignar contra o pecado do outro, Natan diz: esse aí é o rato que apodrece a sua alma. É que você consegue se indignar com o pecado do outro, mas você não consegue se indignar com o seu próprio pecado. Isso apodrece você, isso está matando você, isso é culpa. Isso é culpa. Você sente culpa, irmão? Talvez não use essa palavra, porque essa palavra ela está fora de moda. Mas você sente a sua saúde emocional, as forças emocionais da sua vida se perdendo aos poucos, sem ânimo, sem vitalidade. Tem que fazer mais uma caminhada, mais uma jornada com alguém, você diz assim: ah, não aguento. Se sim, é muito provável que seja essas reações que temos às coisas que ficaram lá atrás encobertas. As coisas que continuam como se fosse um dedo apontando para você, dizendo: você é mau, você não presta. É culpa. A culpa não se resolve enquanto a gente não for lá. E a gente precisa ir lá, muitas vezes, pela uma confrontação. Alguém precisa dizer para a gente: foi você o responsável. Não adianta encobrir, foi você o responsável. O divórcio, foi você o responsável. A imoralidade, foi você o responsável. Não foi por causa do seu pai nem da sua mãe, foi você. Não foi por causa do trauma, foi você. Porque a coisa mais saudável que tem é quando a gente consegue assumir a responsabilidade. Enquanto a gente não assumir a responsabilidade, a culpa ainda tem ambiente para existir. Mais uma vez eu falo para você: a culpa habita no porão. Ela habita onde não há luz, onde não há responsabilidade, onde a gente prefere se enganar, fingir que a coisa está boa. Quando a gente assume a responsabilidade, é o primeiro passo para a culpa começar a deixar de existir. É quando a responsabilidade para nós é como a gente descendo até o porão. Agora eu quero ver onde é que está a sujeira. Davi fala assim: olha, irmão, sem nenhuma proposta de melhora, ele fala: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Agora eu estou pensando aqui numa pessoa que vai ainda ficar na culpa e não vai assumir a responsabilidade. Eu estou pensando aqui como se eu pudesse justificar o pecado. Imagina que Davi sou eu. Fui eu que adulterei. Fui eu que matei alguém. Então imagina que alguém chega para mim e diz assim: você pecou,
fubá. E então eu digo assim, não, mas espera aí, deixa eu explicar. Aquela mulher linda demais, ela estava pelada tomando banho. Qual é o homem que resiste a uma tentação dessa? Uma mulher linda, pelada, dando sopa, espera aí, não. Amém, irmão? A carne é fraca, amém? Fazer o quê? Eu sou homem. Eu vou perder uma oportunidade dessa? A mulher lá, linda, tomando banho, eu vendo aquele negócio todo, peraí. Sabe, só estou tentando aqui usar uma ideia que muitas vezes é a nossa ideia. A culpa é do outro. Olha lá, por que essa mulher vai fazer isso na minha frente? A culpa é dela. Natan está dizendo assim, assuma a responsabilidade. Foi você, Davi. Foi você. Se você ler com atenção o texto onde Davi chama Batseba, dorme com ela enquanto o marido dela está na batalha. Se você ler com atenção esse texto, você vai ver que quando eles acabam de ter relação sexual, Batseba se limpa da sua impureza. O texto diz assim, ela se limpa da sua impureza e volta para casa. É uma mulher que teve consciência na hora, falou assim, eu fiz o que não devia, eu estou impura, eu preciso me limpar diante de Deus. Mas Davi, que é isso? A mulher dando sopa, peraí, não foi eu não, oxi, eu estava de boa, mas aí a mulher dando sopa, eu fiquei fraco. A culpa habita nessas justificativas que nós usamos. Foi o outro, foi a situação, foi a oportunidade, foi porque eu não prestei atenção, foi porque eu estava sensível, foi porque nessa hora eu estava fraco. Foi não, irmão. Foi não. Vamos ser sinceros, é porque a gente quer. E porque a gente quer, a gente vai lá e faz. E conquanto a gente tenha todo um cenário que pode ajudar esse processo, a gente só faz porque a gente quer. Responsabilidade é o primeiro passo para a gente se libertar da culpa. Mas na hora que Davi diz para Natan, pequei contra o Senhor, na mesma hora Natan diz para Davi, também o Senhor te perdoou, não morrerás. Veja, são palavras tão curtas, mas tão profundas, que a apropriação dessas palavras é que vai tirar a culpa. Assumir a responsabilidade é a gente olhar agora com seriedade para a feiura do pecado, assumir a responsabilidade. Mas o perdão é uma apropriação de amor. E eu vou dizer uma coisa para você, pessoas culpadas, pessoas que se sentem culpadas, elas não conseguem se sentir amadas, porque para nós amor é uma sensação de dignidade. Então a gente acha que é amado porque a gente merece. Se a gente faz por merecer, as pessoas nos amam. Se a gente faz por merecer, Deus nos ama. Mas perdão, ele vai na via contrária a esse merecimento, porque o perdão é quando alguém olha para a gente e fala, de fato você é o responsável, mas eu te perdoo. Em outras palavras, você é o responsável pela besteira que fez, mas eu amo você. E a gente vai caminhar junto agora sobre as consequências do seu erro. Olhando para o erro e não justificando o erro, mas dizendo, errei, agora as consequências estão aqui. Mas a gente vai caminhar junto. Deus perdoa as nossas iniquidades. Lá na cruz, Jesus tomou sobre si o escrito
de dívida, o escrito de culpa que era contra nós, que constava de ordenanças que nos era prejudicial, lá na cruz. Mas o quão próximo da cruz nós estamos, não é só descer até o porão, para ver a sujeira e olhar e dizer, está sujo mesmo, mas é também ouvir a voz de Deus que está conosco no porão, dizendo para nós assim, agora vai ficar limpo. Não vai feder mais a sua casa, porque agora eu vou tirar os ratos todos. Eu vou tirar a morte toda que estiver habitando aqui. Chama-se perdão. Culpa se cura com perdão. Culpa não se cura com terapia. Culpa se cura com perdão. Em outras palavras, a culpa que temos se cura à medida que sentimos que somos amados por Deus. Conquanto a nossa culpa pode ser relacional, ou seja, o que eu fiz foi mal contra o próximo. Davi fez mal contra Batseba. Davi fez mal contra Urias. Mas na hora que ele percebe a responsabilidade que ele tem, ele fala assim, foi contra o Senhor. Porque, irmãos, não apenas em última instância, mas em todas as instâncias, o que nos persuade a culpa é a ausência de ver o amor de Deus. Em todas as instâncias. Em outras palavras, viver debaixo de culpa é estar longe da cruz. É não ver a cruz de novo e não achar que a cruz é suficiente para cobrir o nosso pecado, seja ele qual for. E você pode dizer assim, mas o meu é terrível. E eu vou dizer para você, será que é tão terrível quanto o que Davi fez àquela família, destruindo aquela família por completo? Quando acaba de dizer isso, Natan diz para Davi, as consequências vão chegar. O mal, Davi, vai chegar na sua casa. As suas esposas, elas serão tomadas à luz do sol, diante de toda a nação, elas serão usadas sexualmente. As consequências vão aparecer, Davi. Vai haver dor. Ele diz, haverá espada dentro da sua casa. Em outras palavras, vai ter gente que vai matar gente dentro da tua própria família, Davi. E Deus está dizendo assim, olha, é consequência do seu pecado. Agora eu fico pensando, se Davi não recebe o perdão, se Davi não acolhe o perdão de Deus, como ele vai conseguir conviver com, por exemplo, uma tragédia que vai acontecer lá na frente, de um filho matar o outro filho? Como é que ele vai conseguir sobreviver a uma outra tragédia que vai acontecer dentro da família, de um filho estuprar uma filha, uma irmã? Como Davi vai conseguir sobreviver a essas calamidades que vão acontecer dentro da sua própria casa? Se a culpa continuasse drenando emocionalmente Davi, e ele tentasse ainda viver fingindo e justificando, ele teria que viver fugindo da vida, até o ponto de talvez suicidar-se, porque afinal de contas não dava para conviver com tamanha dor emocional que estava drenando a sua força. Mas Davi ouve a palavra, o perdão de Deus chegou. Você não vai morrer. Você vai conviver com as consequências. E através dela você vai ver amor, vai ver Deus. Se a nossa relação com Deus não permite que a gente veja Deus passando pelas consequências do nosso pecado, se a nossa relação com Deus não permite que a gente veja o amor de Deus, enquanto a gente convive com as consequências duras do nosso próprio pecado, então a nossa relação com Deus não é uma relação real,
é apenas uma relação meio que maquiada. Porque o Deus que se relaciona comigo e com você, Ele já viu as consequências todas que tomariam os nossos pecados. E Ele mesmo acionou essas consequências para que elas estivessem entre nós e fizessem parte da nossa jornada. Noemi, que nós ouvimos aqui o sermão, Noemi disse: Deus derramou a sua amargura em mim. Deus está me detonando. Noemi parece viver debaixo da culpa, amargurada. Davi não. Davi vai fazer uma oração, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me restaure emocionalmente. O Senhor, não eu. O Senhor. Abra, por favor, sua Bíblia lá no Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51 diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Veja o que diz aqui o Salmo 51. Como é que a gente recebe o perdão de Deus? Como é que a gente assume a responsabilidade e as consequências que virão, mas a gente não vive mais debaixo da culpa? Salmo 51 diz assim para nós: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Veja a oração de Davi, irmão. Deus, apaga esse passado. Eu vou dizer aqui na linguagem que a gente estava usando: Deus, tira os ratos podres da minha alma, apaga elas. Veja que Davi não está dizendo tira as consequências, tira as consequências. Davi está dizendo tira a culpa, Deus, tira os ratos podres que estão lá dentro do porão. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Deus, depois que o Senhor tirar os ratos, passa um sabão naquele negócio lá, passa água sanitária, desinfetante, o que tiver, limpa aquele negócio para não ficar mais nem sequer uma lembrança do cheiro daquela culpa que estava me amargurando. Tira, Deus, tira esse negócio que me drena as energias, tira, purifica-me. Depois ele diz, versículo 3, assumindo a responsabilidade: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim, eu vejo com clareza. Eu pequei contra ti, Senhor, contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira, Senhor, que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ah, Senhor, eu sei que as consequências vão acontecer, e quero dizer que o Senhor é justo e que o Senhor é puro. É tremendo, irmão. É possível que a gente viva as consequências do pecado sem que a culpa continue tragando a nossa alma. É possível. Versículo 5 diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é a minha situação, Deus. Eu sou pecador. Versículo 6: Senhor, tu te comprases na verdade, no íntimo, não na mentira, nem na justificativa, mas o Senhor se compraz, tem prazer na verdade lá dentro.
Lá no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Versículo 7. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. O que Davi diz é: Deus, agora, diante da responsabilidade, das consequências, eu queria que houvesse um processo, onde à medida que eu for vivendo as consequências, eu vou vendo a pureza do Senhor me alcançando. Deixa eu fazer uma analogia para você entender. Uma ovelha no rebanho, ela pode simplesmente começar a se desgarrar. Existem ovelhas dentro de um determinado rebanho, existem ovelhas que elas tendem, às vezes porque tem uma perna menor do que a outra, às vezes porque elas são meio rebeldes, elas tendem a sair do rebanho, a ficar fugindo, enquanto todas estão indo numa só direção, protegidas, porque o próprio rebanho se protege. Essa ovelha, ela tende a puxar para um lado ou puxar para o outro, e vai se desviando aos pouquinhos. São aquelas que caem no penhasco, são aquelas que começam a berrar porque não sabem mais onde estão. Essas ovelhas, quando o pastor as pega, depois de perceber que elas sempre inclinam para o mesmo lado, o pastor pega essa ovelha e bate nela com o cajado, bate na perna dela com o cajado, e bate com um certo nível de força, para haver uma fratura, mas não uma fratura que a impeça de caminhar. Ele faz uma fissura na perna dela com um cajado. Naqueles próximos dias, aquela ovelha será levada no ombro do pastor, uma atadura na pata, a pata que ajuda ela a se desviar. Depois que ela está cicatrizada, o pastor põe ela de volta no rebanho. Essa ovelha, nunca mais ela pende para o outro lado, porque naquela perna dói, naquela perna tem um machucão, que diz para ela assim: esse não é o caminho, esse não é o caminho. Ela aprende com a dor a seguir o caminho certo. O que Davi está dizendo é isso: Deus, eu estou assumindo a minha responsabilidade, agora quero, Senhor, que à medida que eu viver as consequências do meu pecado, o Senhor me lembre que o Senhor me purifica, o Senhor me faça puro naquilo que eu tenho inclinação para pecar, o Senhor redima a minha vida naquilo que naturalmente será o meu caminho, se eu não olhar para Ti. Em outras palavras, Ele está dizendo: eu quero, Deus, que o Senhor use as dores das consequências do que eu fiz, para fazer o meu coração sempre puro diante de Ti. Então, irmãos, as consequências, quando assumimos a responsabilidade, em vez delas viverem nos acusando para que voltemos a ter culpa, elas anunciam a grande bênção de Deus de nos amar e nos perdoar, dando-nos força suficiente para a pureza, dizendo para a gente, é como se a gente pudesse dizer: rapaz, não vale a pena não, eu já fiz essa besteira, eu já fiz, não vale a pena não, eu quero é olhar para Deus. Essa ferida que foi aberta e cicatrizada pelo próprio Deus, agora será para nós um caminho de libertação, porque a gente não vai se desviar mais. Depois ele diz aqui para nós, versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. A figura do pastor que bateu na perninha e esmagou os ossos. Senhor, eu quero ouvir a beleza da Tua cura, do Teu perdão, para que meus ossos esmagados sirvam de testemunho de que eu estou curado, de que agora eu não perco mais o passo. Versículo 9: esconde o rosto, Senhor, dos meus pecados. Em outras palavras, não olha mais para aquilo lá, Deus,
porque o Senhor pegou os ratos que tinham e o Senhor levou para fora de casa, e o Senhor também passou lá uma água sanitária, um desinfetante, o Senhor limpou. Então o Senhor não olha mais, não olha mais. Mas o que Davi está dizendo é: eu também não olharei mais, porque o Senhor não olhará mais, eu também não olharei mais. É cura de alma, irmão, sem fugir das consequências, sem deixar de assumir as responsabilidades. Está finalizando. Versículo 8, agora versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E agora ele diz: eu preciso de uma força nova. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele está dizendo assim: agora que o Senhor tirou o sanguessuga, tirou a culpa que estava esmagando a minha vida, agora por favor me dá de novo fôlego suficiente para eu viver, energia emocional para viver a vida de bem com a vida. Renova um espírito inabalável, confiante, pronto. Não aquele espírito cheio de justificativa e explicação, mas uma pessoa que está de bem de novo com a vida. E depois ele continua, versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o Santo Espírito. Versículo 12, leia comigo por favor. Restitui-me a alegria, sustenta-me com um espírito voluntário. Deus, assim, desse jeito, a minha vida está de novo nos trilhos. Irmão, a culpa sai, a vida volta. Mas enquanto a culpa estiver lá, ninguém quer morar nessa casa, nem você. Se o Senhor me der o perdão, e Ele me deu, e eu puder olhar para as responsabilidades que eu tive na minha falta, então eu aprenderei a viver uma nova vida. Não somente isso, eu posso rogar a Deus que nessa nova jornada, onde eu tenho a ferida, onde eu tenho a perna quebrada, eu posso dizer: Deus, renova um fôlego novo, uma nova maneira de me postar, de me portar, de viver. E Deus atende. Deus não quer fazer ferida na gente. Deus também não quer que a gente peque. E Deus conseguiu fazer essas duas coisas se alinharem para o nosso bem. O pecado causa ferida, e Deus quer usar a ferida para limpar a nossa alma. Por isso, irmão, existe uma clara distinção entre culpa e responsabilidade. Culpa é quando a gente quer viver como se fosse justo, escondendo a nossa responsabilidade. Responsabilidade é o caminho no qual a gente se abraça com Deus e diz: eu serei curado, provando as consequências, vivendo a realidade dura, mas sabendo que Deus pegou a gente pela mão e disse: eu amo você, eu não estou longe de você, eu não estou contra você, as consequências são frutos da sua responsabilidade, mas eu vou andar com você por meio delas, eu estarei ao seu lado. A culpa vai dizer: Deus não se importa. A responsabilidade vai dizer: Deus, o Senhor me levanta. Amém, irmãos? Deu para entender? Um pouquinho, mais ou menos? Deu para entender, irmão, ou não? Deu? Então se aproprie, em nome de Jesus. Se apropriar de quê? Da responsabilidade e do perdão. Pai, eu te peço que ajude a gente a encarar a vida de frente, com saúde, por causa do amor com que o Senhor nos ama, e por causa da cura do perdão que o Senhor nos deu.
Ajuda-nos, Senhor Deus, a não viver fingindo, fugindo e justificando. Ajuda-nos a tirar a culpa por meio da confissão, por meio da responsabilidade, sabendo que o Senhor perdoou toda a nossa iniquidade. Abençoa cada um dos meus irmãos, a mim também, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe.